Amém. Vamos ler um texto que vocês amam de paixão, que está decorado, assim, está anotado no seu guarda-roupa. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler os 11 primeiros versículos, do 1 ao 11. 3 do 1 ao 11. Glória a Deus. Obrigado. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus, encontraram aí? Verso 1 diz: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo em que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Até aqui, pode sentar no teu lugar, graças a Deus. Pois é. Estamos na nossa última semana de celebrações, né, do nosso ano. Semana que vem é Natal. Bom, e é comum aqui nesse momento do ano, eu pelo menos, né, acontece comigo, não sei se acontece com vocês, mas acho que sim, que você chega à conclusão de que o ano nem começou e já acabou, né? A sensação que dá, até parece que foi ontem que nós fizemos tal coisa e já acabou o ano, meu Deus, não é assim que a gente fala, né? Pois é, a verdade é que cada vez mais, a sensação que nós temos é que o tempo passa muito rápido, e cada vez mais rápido, não é? E a gente fala isso, a gente reclama, mas a pergunta é, será? Entre nós evangélicos, nós temos uma máxima que diz que os tempos estão sendo abreviados. Por isso que a gente tem essa sensação. E por que a gente diz isso? A gente diz isso porque tem um momento do evangelho em que Jesus está pregando sobre o final dos tempos. Jesus está ensinando sobre o tempo das dores, sobre aquele tempo lá do final. E lá, nesse momento, por exemplo, eu vou ler para vocês Mateus 24, a partir do verso 21, ele diz assim, ó: porquanto haverá nesta época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E aí ele diz assim: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Essa é a fala de Jesus que justifica o nosso dito de que esses nossos tempos estão sendo abreviados. A gente usa esse versículo para dizer que como os nossos dias realmente são dias difíceis, e realmente são tempos atribulados, então por isso nós não estamos percebendo a vida passar, porque Jesus está abreviando o tempo. Mas a pergunta é, será? Sei não. A verdade, vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. A verdade é que nesse mundo nós estamos sim cada vez mais ocupados e cheios de coisa para fazer. Isso é um fato. A coisa mais comum de se ouvir hoje em dia é que eu estou sem tempo para fazer, não dá, eu estou sem tempo para nada, sim ou não? É comum isso, é mais comum do que a gente imagina, isso é o que a gente mais ouve o tempo todo. Inclusive nós mesmos podemos nos incluir nessa categoria, nós todos que estamos aqui hoje. Que categoria? A categoria do sem tempo, né? Porque nós já temos sem terra, o sem teto, o sem tempo também. Estamos nós aqui, né, Alvino? Fala aí. Acho que nós também estamos incluídos aqui. Sem tempo para casa, sem tempo para os filhos, sem tempo para os amigos, sem tempo para a família, sem tempo para descansar, sem tempo para viver.
Essa é verdade, sim ou não? Porque se você não tem tempo para essas coisas, você vive para quê? E é importante que você entenda, porque você sabe que em um contexto de vida em que a falta de tempo e tudo, e falta de tempo para fazer qualquer coisa, também vai faltar tempo para Deus, né? Você sabe disso? Vai acabar faltando tempo para Deus. Esse deve ser, talvez, uma grande porcentagem de pessoas dos dias de hoje. É o povo do sem tempo para Deus. A gente não tem tempo para Deus, não dá. Porque, afinal, a gente não tem tempo para nada. Mas pensa comigo aqui. Deus fez o mundo que Ele fez. E Ele nos dá 720 horas por mês. Fiz a conta aqui. 720 horas por mês. 43.200 minutos. Dessas 720, 240 horas a gente dorme. Se você dormir 8 horas por dia, você dorme 240 horas. Só uma conta para você aqui. Bom, nós deveríamos trabalhar em torno de 184 horas por mês. É uma média que você trabalha. 170, 190, 184 horas por mês. Quer dizer, se eu subtrair aqui, sabe quanto vai sobrar por mês? 296 horas. Matemática simples, calculadora. 296 horas por mês está sobrando para a gente tentar viver. Não que trabalhar não seja viver, né? Não que dormir também não seja. Mas sobra aqui quase 300 horas, quer dizer, para a gente administrar e saber o que a gente faz, fazer o que a gente quiser. Quer dizer, isso dá quase 10 horas por dia. Você já se deu conta disso? 10 horas por dia tirando o trabalho e o sono? Sobra para nós vivermos. Observa isso, que interessante. No fundo, as 24 horas que nós temos em todos os dias são mais que o suficiente. Então a pergunta é, por que é que não dá? Por que é que nós não temos tempo para nada? Será que nosso dia já não tem mais 24 horas? É isso? Será, Cleiton? Será que a nossa hora já não tem mais 60 minutos? Ou então será que o diabo está roubando a nossa hora? Alguém está surrupiando as nossas horas? Será? Eu acho que não. O que acontece é que nós vivemos uma competição doida, uma luta louca contra o relógio. E eu não sei, mas eu acho que isso não é muito inteligente, não, porque a gente briga contra o relógio, e eu acho que não é possível competir contra o relógio. O relógio é aquele ponteirinho miserável que não para nunca. Não adianta brigar contra ele. Eu acho que nós não vamos ganhar nunca. E aí a Bíblia Sagrada deixa claro que tudo nessa vida provém de Deus. Tudo foi feito por Ele. Tudo é para Ele. E se tudo foi feito por Ele, o nosso tempo foi feito por quem? Você sabe que sem Deus não tem tempo. Porque Deus é eterno. Não tem os dias, as horas e os minutos. Quem cria a contagem de tempo é quando Deus cria o universo. Porque Ele é eterno, Ele não tem contagem. Mas Ele cria esse tempo para nós. Quer dizer, foi Deus e foi Ele que fez. Quer dizer, é frustrante viver competindo contra o relógio, então. Não vai dar. É impossível dominar o tempo. Por quê? Porque o tempo foi feito por Deus. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Portanto, entenda que um dos segredos de viver uma vida mais serena, de termos qualidade de vida, de sermos felizes, é aprender a dar tempo ao Deus que fez todas as coisas, inclusive fez o tempo. E é importante que você pense nisso. Tem uma frase famosa na internet, que é uma frase de chavão, mas é legal, que eu adoro, que diz assim, ó, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Né? Chavão, né? Mas é uma verdade, sim ou não? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Tempo ao dono do tempo. Né? A palavra de Deus veio hoje para nos lembrar que nós temos que reconhecer que é um tempo preparado por Deus para tudo. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Ah, não tem tempo. Tem sim, porque Deus preparou. Quer dizer, não é como nós estamos acostumados a fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas tem que ser na hora que for apropriado, diz o que nós lemos. Tem um tempo apropriado para todas as coisas, para você fazer cada coisa. É um ensinamento. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria de vida. Para você aprender a ser sábio. Existe um tempo apropriado para cada coisa. E Eclesiastes lembra, por exemplo, tem um tempo certo para nascer, para morrer, para plantar, para arrancar o que se plantou. Tempo de matar, de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tem um tempo certo para tudo. Temos que aprender a lidar com isso. Quem não faz como você, por exemplo, e não vem na igreja, tudo bem. Mas nós que vivemos, nós temos que começar a pensar nessa coisa. Porque quem não pensa, vive sem tempo. Principalmente sem tempo para Deus. E aqui tem um problema na nossa vida. Porque assim vai virar o quê? Vira um escravo do relógio. Vira um escravo dos segundos, dos minutos, das horas, e é uma correria, e não consegue viver. Não tem vida. Perde o discernimento de que nessa vida qualquer coisa é passageira. Nós também somos passageiros. Sim ou não?
Diz o meu amigo Marcelo, que mexe com transporte, que tirando o motorista e o cobrador, o resto é tudo passageiro, né, Marcelo? Nós também somos, né, passageiro. Quer dizer, você precisa lembrar que todos os nossos compromissos vão passar. Existe um tempo. As suas preocupações também vão passar. Porque o tempo é inexorável. Muitos males, por exemplo, modernos, que as pessoas vivem ligados à ansiedade. O mundo hoje é ansioso. Ligado ao estresse, por exemplo, começa por essa nossa relação indevida com o uso do tempo. A gente não sabe lidar com isso e a gente acaba ansioso, estressado. E isso está errado. Nós somos escravos do tempo e mais ansiosos do que nunca. Isso é o ser humano moderno. Observa o caminho que nós estamos tomando, observa a vida. As pessoas não sabem mais usar o tempo que ganharam, simplesmente abusam do jeito e da maneira que bem entendem, esquecem que existe um propósito no tempo criado por Deus. Não está aí à toa, para a gente jogar no lixo a hora que a gente quiser. Existe um propósito nisso tudo. A gente não considera, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, Romanos 11, 36, Paulo diz a frase famosa que você conhece, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu não sei se você entende isso, quer dizer, se tudo foi, então, criado por Deus e para Deus, nós dizemos tudo aqui, não podemos excluir o nosso tempo precioso. De quem é? E Ele espera ver que nós saibamos dividir e usar o nosso tempo da maneira adequada, nós precisamos pensar nisso. Pessoas que não veem a vida passar e se preocupam demais e estão sempre escravos do tempo, é porque tem colocado algumas prioridades na sua vida. Por exemplo, tem gente que prioriza o seu trabalho, tem gente que prioriza o estudo, a escola, o lazer, e o Deus que criou o tempo também fica de fora, porque não tem prioridade nenhuma na vida da pessoa. São eles que correm atrás do relógio. E nós somos o povo de Deus, nós temos que aprender com isso. A tal falta de tempo é um mal que assola e adoece muita gente, inclusive pessoas dentro da igreja, pessoas que conhecem o Senhor. A gente vive atropelado, e eu quero que você hoje tome posse disso que nós lemos, da palavra de Deus. Parece que nós estamos sendo levados para uma enxurrada, porque ainda que nós conheçamos o Senhor, quando nós temos que escolher, nós somos tão cheios, nós somos tão atarefados, que a gente escolhe tudo antes e Deus vai ficando lá para trás. Eu quero que você entenda o problema nosso hoje, o que está sendo, observe como isso tem sido usado, o relógio tem sido usado como uma ferramenta para nos afastar do Senhor. E nós temos que parar, orar e nos posicionar com relação a isso em nome de Jesus, amém? Amém. Ou até em casos em que, por exemplo, você luta e quer um emprego melhor, e você quer uma necessidade pessoal sua, e aí você escolhe dar um tempo para Deus. Você já viu isso? Eu preciso fazer tal coisa, então eu preciso dar um tempo, pastor, eu não vou mais no culto, eu preciso dar um tempo para Deus. Quer dizer, eu fico pensando assim, observe como é enganoso, observe como as palavras são engano. Quer dizer, você dar um tempo para Deus significa o quê? Tirar Deus da sua vida, tirar todo o tempo de Deus, né? Você está dando, você está tirando, né? Então você tem que vir aqui e falar, pastor, eu vou tirar o tempo que é de Deus, né? Eu não vou vir na igreja. Quer dizer. Então, observe como tudo isso é um engano, né? E a gente vai começando a trocar Deus pelas coisas que estão por aí, porque supostamente a gente quer, a gente gosta, são coisas vãs que estão aí no mundo que a gente vai. Pode não ter sido a tua intenção, mas nós estamos sendo o quê? Aqui forçados a um estilo de vida. Nós estamos sendo escravizados pelo tempo e aí tomando decisões que eu não sei se vai nos fazer seres humanos devidamente realizados como o Senhor espera de nós. Observe como isso é importante, não está aqui à toa. Não existe acaso aqui. Existe um propósito nisso, inclusive nesse texto. Lógico que Deus não quer que a gente pare de viver. Deus não imagina que nós temos que parar de trabalhar amanhã para ter tempo para Ele, não é isso. Deus não quer que a gente pare de estudar, que a gente tenha algum lazer, não. Mas o Senhor espera que nós começamos a entender e a obedecer premissas, mandamentos que estão na Bíblia, que são fundamentais para nós termos uma vida com Deus. Por exemplo, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, da tua alma, de todas as tuas forças. Ame o Senhor o teu Deus acima de qualquer coisa. Onde é que fica isso nesse tempo de gente atropelando, sem tempo para fazer nada? Como é que fica esse mandamento bíblico? Então veja, a palavra de Deus, dotada de toda a sabedoria desse mundo, diz que nós temos na vida um tempo determinado para cada coisa que nós tivermos que fazer. E aqui tem uma coisa que você precisa se ater. Aqui tem uma coisa que chama equilíbrio, que é isso que esse texto está querendo dizer. Existe um tempo determinado para cada das coisas, e nunca se esqueça, a obra criadora, o Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus organizado, Ele é um Deus ordenado, não é assim tudo para cá e nada para cá, é tudo um pouco no seu lugar, é tudo na sua plenitude. Isso aqui tem a ver com o que Deus quer que nós façamos com o nosso tempo, e antes de mais nada nós temos que entender que se é um tempo determinado para todas as coisas, primeira coisa, não somos nós que determinamos.
porque nós queremos, mas não somos. Não é nossa hora. Não somos nós que decidimos. Porque nós somos servos e servas de Deus. Você entende isso, sim ou não? Está claro isso? O ser humano tem uma mentalidade limitada, em função de, falta de fé, não sei, mas tem. Então, a nós não cabe determinar o tempo. E a nós cabe o quê, pastor? Sabe o quê? Esperar e confiar na providência do Deus que criou o tempo. As coisas não vão acontecer no tempo que nós queremos. Por isso nós temos que esperar nele, confiar. Por isso, Eclesiastes 3, no versículo 17, diz assim, ó, pensei comigo mesmo. Versículo 17. O justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Olha a insistência disso. Ah, mas eu quero que seja agora. Mas não é você que quer, você não determina tempos. Por isso nós precisamos aprender a descansar e a confiar no Senhor, a esperar no Senhor em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que nós somos donos do nosso tempo, nós não somos. E é muito importante que você entenda isso. Nós dizemos, eu não posso trabalhar na obra de Deus, por quê? Eu não tenho tempo. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Ah, eu não tenho tempo por exemplo, de ir na intercessão com os irmãos porque eu não tenho tempo. Não dá tempo. Eu não me envolvo com a missão, por exemplo, porque eu não tenho tempo. A gente diz isso. E na mesma linha a gente vai dizer, eu não cumprimento os meus vizinhos porque eu estou correndo o tempo todo, não dá para cumprimentar. Na mesma linha eu vou dizer, eu quase não converso com a minha esposa dentro de casa porque eu não tenho tempo para conversar com ela. Os meus filhos, então, sabe por quê? Porque minha vida realmente é muito corrida, pastor. Você não imagina como é. Isso somos nós, sim ou não? Você precisa entender onde está Deus em tudo isso. Eu amo vir nos cultos de semana, mas não dá tempo, pastor. Eu não tenho tempo. Me divertir, então. Viajar, então. Sentar para conversar com os amigos, então. Ser feliz, não dá. Você percebe como nós estamos ansiosos, aflitos, frustrados e vazios? A gente não tem tempo para viver. E eu quero que você preste atenção nisso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Porque a verdade, meu irmão, minha irmã, é que nossa boca, às vezes, está repleta de desculpas para não vivermos a vida que nós precisamos e que, tenho certeza, foi Deus que preparou para cada um de nós. E observa aqui, que quando a gente usa uma desculpa dessa, que nós não fazemos aquilo que nós devemos porque nós não temos tempo, a gente se sente confortável, né? Ai, pastor, eu não fui lá porque eu trabalhei, então. Isso parece que nos conforta. Porque a gente justifica não ter feito, porque afinal de contas eu estou me esforçando, estou trabalhando, estou correndo para sustentar minha família, pastor. Ué, o que você quer? A gente usa essas subterfúgios, mas no primeiro momento parece que são razões justas, mas eu quero que você fique atento hoje, porque com o Senhor você precisa entender como é que funciona, porque eu tenho que dizer para você, para Deus nada disso se justifica. E eu vou te mostrar que não. Deus não aceita as minhas justificativas para não fazer aquilo que Ele espera para eu ter aquela vida que Ele sonhou para mim. Não serve toda essa correria, todas essas exigências que nós achamos que nós temos, não são imposições de Deus, mas são impostas em nós pelo mundo que nós vivemos e que quer nos acorrentar, e por você e por mim, que nós que aceitamos. Quem aceita isso somos nós. E que no fundo o plano, sabe qual é? É nos tirar da companhia, do prazer, de uma vida plena, de uma vida abençoada e feliz diante do nosso Deus. Essa é a verdade. E nós temos que estar atento a isso, sim ou não? É muito importante isso. A maravilhosa sabedoria, então, da palavra de Deus. Por exemplo, eu vou ler Efésios 5 para você. Efésios 5, verso 15 e 16, diz assim, ó. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam. Não como loucos, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Observa esse alerta da palavra de Deus, isso é muito importante. Eu estudei administração de empresa e tem um livrinho que chama Gerente por Minuto, né? Os técnicos de administração de empresa dizem que você tem que se perguntar, como é que eu posso administrar melhor o meu tempo? Né? O que eu faço? Então tem regras lá para você fazer, faça isso. Como é que eu devo? Mas eu quero que você entenda uma coisa, nós não temos esse controle. É por isso que nós estamos perdidos. Acho que você precisa entender o que está pregando hoje. Nós devemos, então, fazer outra pergunta, porque diante de Deus, dentro do Deus que quer nos ajudar, a pergunta não deve ser como eu posso administrar o meu tempo, mas é como é que eu posso me administrar melhor. O tempo não é teu, é de Deus. Ele vai correr, você querendo ou não, você vivendo ou não, o tempo vai passar. Eu não controlo, eu não mando, eu não determino, mas aqui eu tenho como administrar. Então, pensar nisso é importante, é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar hoje, quando o texto diz que nós temos que remir o nosso tempo. Nós temos que tomar para nós esse tempo de volta. Esse tempo tem que ser nosso, porque ele está sendo tirado.
Ele não é mais nosso, é isso que a palavra quer dizer. Então nós temos que ser sábio. Segundo o texto aqui de Efésios, observar como nós andamos e principalmente entender que o nosso tempo não é nosso, mas ele pertence a Deus. Então nós temos que ter responsabilidade em usá-lo. Nós não podemos jogar e desperdiçar na lata do lixo todos os dias. Nós não podemos fazer isso, entende? Isso é muito importante que você compreenda. Pertence a Ele. E assim é Ele quem sabe como nós devemos melhor usar o nosso tempo em nome de Jesus. E o mais importante, ao invés de querer determinar o tempo, o mais inteligente aqui é aprender a administrar as minhas escolhas de vida com a ajuda de Deus. Está claro aqui? Nós vamos falar disso. Algumas vezes nós sentimos que o nosso dia não rendeu como a gente gostaria. É muito comum, se esse dia, eu queria que esse dia tivesse 48 horas, não só 24, para eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, parece que isso nos conforta, mas é horrível isso. Ai, não tive tempo de ir lá, não tive tempo nem de te cumprimentar. É horrível isso. Então nós temos que tomar posse. Ele simplesmente voou o meu dia. Na verdade, nem dia voou, nem o tempo encolheu. O que não faltou foi saber o que nos faltou. Colocar prioridades no devido lugar. Colocar as suas prioridades em um certo planejamento. Por quê? Porque o dia continua tendo 24 horas, meu irmão. A cada hora nós temos 60 minutos, não tem jeito. O relógio não corre, não. Ele é o mesmo. Não tem o que fazer. Cada dia tem 1440 minutos, 168 horas na semana é o que nós temos. Os minutos e os segundos continuam os mesmos. Provavelmente, então, o problema não é o relógio, o problema somos nós, sim ou não? Somos nós. Então, nós temos que aprender nisso. Então, eu posso, me fazer a seguinte pergunta. O que é que eu devo fazer para saber como administrar melhor as minhas escolhas, a minha vida, a fim de que eu possa usufruir de maneira correta o meu tempo, o tempo que Deus me deu, sim ou não? E eu queria dizer para você, fica atento porque é precioso. Desse ritmo que nossa mãe não vai assim, você já está idoso. E nem viveu. Os filhos que estavam assim já estão 1,90 m. E cadê? Cadê a vida? E nós temos que estar atentos. O que eu tenho que fazer, então, para saber administrar melhor as minhas escolhas? Porque eu tenho que usufruir de maneira correta esse presente que Deus me dá, que é o tempo que Ele me deu. Então, saber dirigir a sua vida sabiamente é condição necessária que você necessita para alcançar os seus objetivos de vida. Isso é fundamental. Quando nós aplicamos as verdades de Deus contidas na palavra de Deus, por exemplo, na Bíblia Sagrada, por exemplo, a nossa vida diária, eu queria que você entendesse isso, todo dia, nós adquirimos uma sabedoria que vai nos fazer colocar prioridades na vida no seu devido lugar. Porque se você parar para pensar hoje, trabalho é prioridade, família é prioridade, casa é prioridade, saúde é prioridade, tudo é prioridade, sim ou não? Mas se você coloca tudo ao mesmo tempo agora no mesmo lugar, vira uma bagunça, você não cuida de nada e você joga o seu tempo no lixo. Então, a palavra de Deus vai nos dar, então, essa sabedoria. Então, quando você faz isso, você vai ver que o teu tempo, ele começa a render. Ele não encolheu não, mas ele está aí. E você vai poder usufruir a brisa, até a chuva, os momentos com a tua família. Quer dizer, então, nós vamos aprender isso. Porque, na verdade, nós somos chamados a sermos sábios. E aprendemos a viver. E, para isso, gostaria de lembrar para vocês, já indicar algumas coisas com relação ao tempo. Que você precisa pensar, quando você amanhã for atropelar tudo e não ter tempo para nada. Você sabe que tempo não se compra, né? Tempo não se aluga. Primeira coisa, tempo não pode ser comprado nem alugado. Tempo não vende no mercado ou na padaria. Por isso, valorize o tempo que você tem. Ele é importante. Dê a importância que ele merece. Vamos começar a tratar isso com responsabilidade. Segunda coisa que eu preciso dizer para você, tempo não se guarda. Alguém aqui guarda tempo? Se pudesse era bom, né? Você não pode armazenar tempo. Tempo não se congela. Tempo não bota numa vasilha. Não. Então não joga fora. Porque ele é precioso e você só tem ele. Passou, já era. Sim ou não? Vamos aprender a ter. O tempo não pode ser fabricado, meu irmão. Se acabou, minha irmã, acabou. Não tem como fazer tempo de novo. Olha como isso é importante, esse presente que Deus nos deu. O tempo, por exemplo, não é igual. Para algumas pessoas, por exemplo, para o seu filho, o tempo é diferente do que ele é para você. Sabia disso? Sabia disso? Por exemplo, você olha, a mãe olha e fala, nossa, como esse menino cresceu, né? Às vezes ele acha que passou uma eternidade, né, Pedro? Mas para o pai e a mãe passou, nossa, mas já está aqui, meu Deus. Essa é a apreensão que nós temos. Parece que ontem estava na minha barriga, mas agora já está aí correndo, né? Não é assim. Quer dizer, o tempo às vezes o tempo é mais lento para você porque o seu dentista com uma maquininha na mão. Quando o dentista liga o motorzinho, parece que vira um mundo, uma eternidade, né? Para ele é rapidinho, né?
O tempo, por exemplo, é mais lento para você na igreja do que o pastor que prega. Eu começo a pregar no relógio, já foi 40 minutos. Eu falo, meu Deus. E por que tudo isso? Sabe por que o Albert Einstein já ensinou que tempo é relativo? Tempo não é igual para todo mundo. Depende da circunstância, você percebe o tempo de uma forma, em cada canto. Disse o seguinte, o tempo em cima de uma montanha é um, o tempo embaixo, no nível do mar, é outro. É percebido, não é que é outro, é que é percebido de formas diferentes, porque ele é relativo, ele não é o mesmo. Então nós vamos ver que o grande vilão não é o tempo, mas é a maneira como nós olhamos, vemos e administramos a nossa vida. E aí você vai perguntar, mas pastor, como é que eu vou administrar a minha vida? Então, aqui, é muito importante que você entenda e esteja muito atento ao modo como você faz isso. As prioridades que você tem dado na tua vida, como é que você tem administrado o seu dia? Porque, inclusive, diz que a personalidade das pessoas, a personalidade de uma pessoa, ela é inevitavelmente formada. A personalidade é moldada de acordo com as escolhas que você faz e com as prioridades que você dá na tua vida. Você vai ser um tipo de ser humano. Observa como isso é importante. Observa como nós temos que aprender isso. Então, como saber, já que eu tenho que aprender a botar em ordem isso, qual é a ordem das prioridades da minha vida, já que tudo é prioridade? Me diga uma coisa, tudo que você faz é prioridade, não é? Tudo que você faz é muito importante, sim ou não? Então eu tenho que ordenar esse negócio, sim ou não? Senão eu vou ficar louco e não vou viver. Então qual é a ordem? Então vou tentar dar uma ordem para vocês aqui, que eu penso a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que está no coração de Deus para mim e para a tua vida, para dar aquela velha vida plena, aquela vida em abundância que o Senhor tem. E a nossa vida vai ser administrada de um modo a cumprir a palavra de Deus, sobretudo para a gente conseguir remir o nosso tempo como homens e mulheres sábias. Isso é muito importante. E aí eu vou dividir isso em algumas categorias aqui, de prioridade. Em primeiríssimo lugar, você precisa começar a dar e ter tempo para Deus. Quando a Bíblia fala de primícias e prioridade, ela não está brincando, o negócio é sério. Em primeiro lugar na tua vida, presta atenção aqui. Você pode não querer, não adotar, o problema é seu, mas a palavra de Deus diz, eu vou ter que te falar. A prioridade absoluta nessa nossa classificação de coisas que nós temos que fazer é tempo com Deus. E aqui é importante você entender, porque nós temos que dar a Deus o melhor do nosso dia, o melhor. E eu estou falando do teu dia, das tuas horas, o melhor. Ao abrir os olhos de manhã cedo na cama, já agradeça a Deus, porque Ele já está te dando mais um dia de vida. Você entende que você já abre os olhos com uma prioridade para o Senhor? Obrigado por essa noite. Você já está começando, quer dizer, nós precisamos, por exemplo, ler a Bíblia e deixar, e ver, entender o que Ele tem para nos ensinar todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias, nós devemos derramar nosso coração e sentir essa coisa gratificante, esse perfume suave, naquele momento que você tem só com o Senhor. Você está no teu banheiro tomando banho, conversa com Deus. Não fica xingando a vizinha, não fica falando mal dos outros, pensando mal dos outros. Vamos conversar com o Senhor. Nós temos que dar a Deus o melhor do nosso tempo, porque Ele é uma prioridade absoluta e tem que ser. E agora, observe que nada disso vai impedir você de cumprir os seus compromissos diários. Não vai. Aliás, fazendo isso, é que você vai poder honrar muito melhor os seus compromissos de dia, porque vai ser tudo mais lindo, o seu dia vai ser suave, a sua vida vai ser tranquila, porque o Senhor será contigo o tempo todo. Prioridade absoluta, um tempo com Deus. E nós vamos ter vamos ter de volta o controle do nosso tempo. Ele não vai nos atropelar mais. Nós vamos remir o tempo quando nós damos a Deus, ao Deus que criou o tempo, aquilo que lhe é devido. O Senhor criou e te deu. Então devolva a Ele a parte dele como prioridade. E tem que ser primícia. A prioridade do tempo. A Bíblia nos diz em Mateus 6:33, um texto que você conhece, que nós devemos procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E o resto todo vai ser acrescentado. E aí aqui, a prioridade de tudo que você faz? O Senhor. Deus acrescentará à nossa vida a sabedoria para administrar a nossa vida bem. Sabedoria para nos fazer remir o tempo, para saber colocar as prioridades no lugar certo. E nós começamos por dar o melhor do nosso dia ao Senhor. E eu digo isso no momento em que ninguém faz isso, mas eu preciso dizer que fazer isso vai fazer toda a diferença no teu dia, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Você não dá conta como isso é importante. Eu tenho visto pessoas sem força, derrotadas, gente desanimada, gente que não consegue se arrastando, sabe o caminho de Emaús? Chutando lá, ai meu Deus, que desânimo, sabe isso? Pois é, não consegue vencer demônios, vive oprimida pelo diabo, lógico, tão fraco porque não dá a porção devida para o Senhor, ou aliás, às vezes não dá nenhuma,
Porque acorda, toma banho, escova o dente, come, toma café, vai trabalhar, volta, toma banho de novo, assiste televisão e celular e vai dormir e nem lembra que Deus existe. E está aí, esgotado. Você acha que a nossa força vem de onde? Você acha que a nossa resistência vem de onde? Nós somos águias. Vem de nós mesmos? Vem do nosso tempo corrido? Não, nada. Por isso, querido, em nome de Jesus, comece o seu dia se enchendo de energia, de felicidade, de revestimentos. Comece a oferecer no seu dia ao Senhor, antes de qualquer coisa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Comece o seu dia a investir um pouco do seu tempo para Deus, e você vai ver como o seu dia vai ser abençoado. Mas se o primeiro é um tempo com Deus, segundo, aqui, eu estou fazendo uma lista de prioridades aqui, ok? Segundo, um tempo com a sua família. Prioridade. Você não vai deixar de fazer nada, mas você precisa entender o que é mais importante, para poder valorizar e não jogar na lata do lixo. Tempo com a família. Porque a sabedoria nos diz, em segundo lugar, na prioridade, Davi deveria ver a família que o Senhor nos deu, porque Ele nos deu, sim ou não? A família aqui é marido, esposa e filhos. Isso é família, o resto é tudo tranqueira de parente, tá? Parente a gente não tem tempo, não, estou brincando, tem sim, mas aqui, segundo lugar, é esposa, mulher, é filhos, é família. E você quer organizar a sua vida e ser mais feliz? Dê a segunda porção do seu tempo para a sua família, porque o Senhor vai te honrar, porque está no coração dele, Ele vai te honrar. É o que Ele quer para você. O conselho é: não perca a oportunidade que você tem de estar, de falar, de se relacionar, de comer com a sua família, de orar com a sua família, porque tem Deus nesse negócio. E a gente esquece ou não esquece? Às vezes nem fala bom dia dentro de casa. Um abraço então, um beijo então, oh, Jesus. Não é, Tê? Infelizmente nós temos um tempo que cada segundo sobrando a gente gasta com o quê? Com o desgraçado do celular. Querido, nós estamos ensinando para os nossos filhos isso. Eu não sei se você entende o que nós estamos fazendo conosco mesmo e com a nossa família. Observa isso aqui. Você sabe que as pesquisas aí dizem que a média que o ser humano anda, no Brasil também, mexendo em redes sociais, já está chegando em 6 horas por dia. 6 horas por dia. Se você tem 10 horas por dia para pensar o que você faz, dessas 10, 6 você está gastando em rede social no celular. Você sabe o que é isso? E aí você vem e fala: pai, você não tem tempo. Não tem? Como assim? Quer dizer, a gente fala que a vida é corrida, que não tem para nada, e está 6 horas mexendo em celular. Quer dizer que a gente fala, Davi, como assim? Quer dizer, enquanto está lá olhando o mundo, as pessoas mais importantes estão do seu lado, você não está nem vendo, é isso? Cadê Deus nesse negócio? Me mostra aqui. Se mostrar, me fala que eu quero encontrar. Cadê Deus no seu lar? Cadê Deus na sua casa, na sua vida? Cadê Deus te ajudando a vencer tudo que você tem que vencer? Cadê? Enquanto nós estamos cuidando da vida dos caras lá na China, e o nosso filho está lá e não ouve uma palavra de consolo nossa. Cadê? Aqueles que Deus te deu, você está colocando escanteio. Pastor, não tem tempo de brincar com a minha filha. Não tem? Joga essa porcaria no lixo que você vai ver que você tem. Segundo, desculpa. Terceiro, Deus, família, terceira prioridade. Tempo para a obra de Deus. Leva a sério isso que eu estou dizendo para vocês, não é brincadeira. A gente dá a obra para vocês fazer, não é porque a gente quer o mal de vocês, não. Que eu quero a salvação e edificação da vida de vocês, eu quero vocês felizes e vivendo. Presta atenção, a terceira prioridade aqui é investir as nossas horas, os nossos minutos, na obra de Deus. Porque para muita gente a obra de Deus é um fardo. Faz porque, vai porque parece testemunho de Jeová, né? Vai, senão vai para o inferno, né? Não vai para o paraíso, né? É um fardo. Que diabo é isso? É um peso. Mas me diga uma coisa, quando você vai no culto, quando você participa de uma atividade na igreja, seja lá qual for, quem é que ganha? É Deus? É a pessoa que você visitou que ganhou? Ou você sai de lá passando por cima do muro sem pisar no chão? Quem é que ganha? A gente ganha, meus irmãos. E eu quero que você entenda isso. Efésios 2:10 diz assim, Efésios 2:10, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Deus que criou o tempo, criou boas obras para que você invista o teu tempo. Palavra de Deus. E nós temos que entender isso em nome de Jesus, porque muita gente não entende isso. Para que Deus faz tudo? Ai, Deus chato, deixa eu aqui no meu sofá. Deus quer te edificar, Deus quer te melhorar como ser humano, Deus quer melhorar a tua vida, Deus quer te salvar. Para isso nós temos que ter um tempo para Deus, sim.
Quem fez o tempo foi Deus. Quem sabe a minha maneira de investir não é o mundo, mas é o próprio Deus. E foi o Senhor que preparou as boas obras para você viver e ser edificado. Quer dizer, quer ter uma vida mais equilibrada, quer ter uma vida mais tranquila, viver mais em paz, quer ter mais saúde, se envolva com a obra de Deus, porque o Senhor que criou a obra para você vai se alegrar, e Ele vai ser contigo, Ele vai te ajudar, e a tua vida vai ser o que você precisa. Isso é igreja. Isso é muito importante. Amém? Quarto. Está anotando aí? Tempo com Deus. Rememora aí comigo, vai. Família. Obra de Deus. Amigos. Amigos. Até agora você falou, mas pastor, eu estou virando um vagabundo de primeiro, né? Tempo com amigos. Isso é importante demais. Você precisa entender que essa é uma necessidade nossa. Por exemplo, não das vezes que nós oramos a Deus e nós pedimos sabedoria, mas aqui está um quarto passo que Ele quer nos dar, que é ter pessoas amigas à nossa volta, para que a nossa vida tenha sentido. Isso é muito importante. Dentro desse tempo aqui que nós temos para dar para os nossos amigos, é muito comum a gente exagerar, a gente perde o equilíbrio, e aí às vezes, por exemplo, é muito comum com um parente, né? Ou às vezes amigo. Isso toma um tamanho tão grande na nossa vida, e vira tudo, e aí os meus tudo, minha mãezinha, pastor, vira tudo, e a gente se esquece que nós estamos no quarto estágio, porque antes de amigo tem quem? Tem a obra, tem família e tem Deus. Precisa ter tempo para parentes e amigos? Precisa, mas antes dele tem outras prioridades. E é importante que você entenda. Isso é muito importante. É normal nos sentirmos na obrigação de cuidar dos nossos parentes. Amém. Eu respeito. Mas nós acabamos valorizando mais os parentes do que a nossa própria família dentro de casa. Isso é muito comum. Mais do que o nosso casamento, mais do que a obra de Deus. Cuidado, a gente inverte as prioridades. Isso não é de Deus, isso nos atropela. Se não é de Deus, nós vamos ser derrubados. Parentes e amigos têm que ter espaço na nossa vida, e o Senhor sabe disso, nós precisamos dele, mas eles têm o tempo deles, você vai ter tempo para eles, porque Deus fez, e tem um tempo determinado para isso também, desde que eles não ocupem o lugar de Deus, que eles não ocupem o lugar da sua família, e que eles não ocupem o lugar da obra de Deus na tua vida, e está tudo bem. E está tudo bem. Quinto. O Eterno está gostando, tá? Você tem que ter tempo para você. Tempo para Deus, tempo para a família, tempo para a obra, tempo para os amigos e tempo para você. Você quer ser feliz como Deus planejou? Você quer ter equilíbrio? Você quer realizar todas as coisas que estão aí para você? Planeja um tempo para você mesmo. Nós temos 3 áreas da nossa vida que são muito delicadas, elas precisam de atenção. Por exemplo, nós temos a questão da nossa vida física, o nosso corpo físico. A Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Você diz isso o tempo todo. Por exemplo, 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim, vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 6,19, ele diz assim, ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Existe uma dimensão em nós, que se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então nós temos que fazer o quê? Dedicar um tempo para cuidar do templo, mano. Não tem jeito. Eu não sei se você percebe como o mundo te atropela, te infarta, e te adoece. Mas nós temos que ter, porque isso é de Deus. Querido, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, dar uma mexida no esqueleto, sem neura, né? Sem bomba, né? Sem ser bombadinho, pelo amor de Deus. Mas saúde física precisa de um tempo. Mas não só. Saúde psíquica. Nós precisamos cuidar da nossa cabeça. Nós precisamos cuidar, por exemplo, da nossa saúde, dos nossos pensamentos. O que tem ocupado a nossa cabeça? Das nossas memórias. O que nós temos feito com as nossas memórias? Com essas lembranças? O que nós temos feito com os nossos sentimentos? Eu estou tão amargurado. O que você tem feito com isso? Tem remoído essa amargura? Nós temos que cuidar disso. Nós temos que dar um tempo para isso, porque hoje em dia é muito comum pessoas adoecidas pelas tais das doenças psicossomáticas. Você já ouviu falar isso? Doenças psicossomáticas são doenças da psique, da cabeça, que somatizam, que vão para o corpo. Psicossomáticas. Você está com um problema aqui, você não está bem psicamente, então você está ansioso, você está insegura, você está amedrontada, você está estressada, e por isso você desenvolve doenças físicas no corpo, úlcera, e vai aí, pior, quer dizer, você somatiza. Na verdade, o problema todo está na forma como você encara a sua saúde psíquica. Você tem que cuidar disso, você tem que, porque por isso é muito relevante ter tempo para melhorar você, a tua autoestima.
A maneira como você encara a vida é muito importante. Você tem que ser mais confiante. Você tem que abandonar essa mania doente de achar que você vai resolver tudo sozinho. Que você é Deus, pelo amor de Deus. Nós temos que abandonar isso, porque isso adoece em nome de Jesus. Isso não é plano de Deus para a tua vida em nome de Jesus, amém? Aí você fala, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Sabe como? Com Deus, ué. Olha como você é um privilegiado. Com o Senhor, ué. Entenda que você, por exemplo, se você direcionar um tempo para cuidar da sua vida psíquica, você fica mais calmo, porque você foi na igreja, ouviu uma palavra e entendeu que você tem que se acalmar e confiar mais no Senhor do que em você mesmo, por exemplo. Calma. Deus é caminho. Deus pode fazer isso por você em nome de Jesus. Você, por exemplo, coloca para fora coisas que estão te afligindo quando você ora. É muito importante isso. Você está cuidando da tua vida psíquica. Isso é muito importante. Tira a angústia de dentro de você. Você precisa ter um tempo para cuidar de você mesmo, cuidar da sua psique. Mas não só, tem também a vida espiritual. Teu corpo tem a alma, tem a vida espiritual, que você também precisa cuidar. Porque assim como o exercício do corpo precisa, o teu espírito também precisa do exercício espiritual. E assim você não pode abrir mão. Você tem que ter uma vida espiritual pensada. Não pode ser uma vida espiritual anêmica, fraca, desanimar, não. Você precisa crescer espiritualmente, porque isso agrada ao Senhor. O Senhor te fez para ser grande espiritualmente, para alcançar os céus, para ir morar com Ele. Nós precisamos crescer espiritualmente em nome de Jesus. Pedro fala em 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer diante dEle, espiritualmente. Que instrumentos eu vou usar para crescer espiritualmente? Leia diariamente a palavra de Deus. Arrume um tempo. Irmãos, eu estou falando de 15 minutos. Leia o que você ouviu no culto no domingo. Leia Eclesiastes de novo amanhã. Quanto você demora para ler isso aqui, lembrar? Leia isso aqui enquanto você anda no carro, você lembra que foi pregado. Ouça, bota no rádio do teu carro a pregação e vai ouvindo. Nós vamos usar isso, nós precisamos orar, nós precisamos ouvir louvores, adorar ao Senhor, não um louvor que adora você mesmo, mas que adora o Senhor, e nós precisamos adorar o Senhor com louvor. Separa um versículo e copia ele, estuda, bota na tua geladeira, medite naquele versículo, não precisa meditar na Bíblia inteira, vai lá, comente com uma pessoa, fala com seu marido, fala com a sua esposa, compartilhe as bênçãos do Senhor com as pessoas, leiam livros que melhorem a tua sabedoria, tenha um tempo para Deus que você vai crescer espiritualmente, você vai agradar o Senhor, amém? Isso é muito importante. Sexto, você tem que ter um tempo para aquilo que você não sabe que vai acontecer, um tempo para o inesperado. Se prepara. Porque, eu não sei se você sabe, quando tudo está caminhando maravilhoso, quando tudo está como nós planejamos, tudo está certo, a gente está tudo bem, a gente dá uma relaxada, né? E a gente se esquece de que sempre tem aquilo que nós não esperávamos. Por isso, vida com Deus é tão importante, porque aquilo que nós não esperávamos, tem alguém que sabe o que vai acontecer. E se você tem um tempo para Ele, você está guardado do dia que você não espera. Por isso nós temos que ter tempo para isso também. De repente vem uma notícia, não sei lá do que, uma mensagem, um problema, uma coisa que você não esperava. E aí o que as pessoas fazem? Quando o tempo não é remido, quando a gente não tem sabedoria para administrar o nosso tempo, sabe o que a gente faz? A gente desespera, sim ou não? Ai meu Deus, e agora? Agora a sua vida está diante do Senhor, você organizou o seu tempo, você tem dado tempo ao Senhor, à sua família, à obra de Deus, você está ali postado diante do que... Então, fique tranquilo, porque o Senhor... Então, nós não vamos nos desesperar. Mas, como disse primeiro, a Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus Cristo para convosco. Não se desesperem, agradeçam a Deus, porque até as coisas inesperadas o Senhor vai usar para a nossa edificação. Importante que a tua vida e o teu tempo estejam nas mãos de Deus, aquele que criou o tempo e te deu de graça. Amém? Sétimo, você tem que ter um tempo para planejar a tua vida. Precisa pensar. Vai indo. O que vai ser? Não sei. Vamos indo. Ai, não sei. Vamos indo. Vai quebrar a cara. Você tem que planejar as coisas. Não tem nada melhor do que planejar o vida, o dia, a semana, o mês. Nós temos que planejar. E até o ano. Mas para que tudo caminhe de acordo com o plano de Deus, nós temos que colocar isso nas mãos do Senhor. Entende porque Deus tem que ser prioridade? Tudo que eu estou dizendo aqui, tudo antes vem o Senhor. Se a gente não dá prioridade para Deus, para a família, para a obra de Deus, para nós, a gente não consegue planejar, é nada. Querido, em nome de Jesus, nós temos tempo para colocar as prioridades nos devidos lugares. Deus, marido, filho, obra de Deus, família, amigos, e até as coisas que você não espera estão guardadas pelo Senhor, porque eu orei a Deus hoje, eu falei, Senhor, me guarda, me livre, e o Senhor vai guardar. E você vai notar que a tua vida vai sendo administrada sabiamente, você vai remir o teu tempo em nome de Jesus, amém? Oitavo e último. Você tem que ter tempo para o trabalho. Agora você se lascou, né? Fala sério.
Porque amanhã você vai trabalhar o dia inteiro, trabalhar e trabalhar, não vai ligar para ninguém, nem para sua família, não vai orar, não vai ler palavra, não vai nada, e vai só trabalhar, né? E último lugar, tempo para trabalho. Porque, eu não sei se você sabe, não importa quem você é, Deus nos fez para trabalhar. A Bíblia diz em Gênesis 2 que Deus criou o jardim e botou o ser humano dele para lavrar, cuidar, guardar, um jardineiro. Nós temos que trabalhar, não tem jeito. O mundo que ele nos deu tem que ser cuidado. Então não importa o que você faça, agradeça sempre a Deus a oportunidade maravilhosa que você tem de trabalhar. Não é para praguejar, é para agradecer o trabalho que Deus te deu. Mas tá uma porcaria, então luta, seja digno que arrume outro. Mas nós temos que agradecer a Deus. O trabalho nos dignifica, não sei se você sabe disso. Ele você não tem como se sentir bem sem trabalho, a gente precisa trabalhar. Tem que se sentir útil, senão a gente não tem valor nenhum, a gente não tem dignidade. Trabalho é importante, mas presta atenção aqui. Esse é o mal do nosso século. Trabalho não é tudo. Você não vende a sua família em troco de trabalho. Você não vende o teu Deus em troco de trabalho. Você não vende a tua saúde em troco de trabalho. Olha o que eu estou te falando. Você não vende a obra de Deus, a comunhão com os teus amigos em troco de trabalho. Que é o que nós temos feito, sim ou não? Trabalho é muito importante, mas não é tudo. E eu fico preocupado, sabe por quê? Porque eu conheço muita gente que descobre que trabalho na vida não é tudo quando já está velho. E aí olha para trás e fala, e agora que eu perdi tudo, o que eu faço? Que eu não tenho amizade, eu não tenho uma pessoa para vir na minha casa comer uma pizza comigo, eu não tenho respeito dos meus filhos, eu não tenho intimidade com Deus, eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho nada com essa idade. E agora? Agora é tarde, diz Eclesiastes. Lê Eclesiastes 2. Lembra do Senhor teu Deus no tempo da tua juventude, porque vai chegar uma hora que vai ser tarde. Então veja como é importante isso. Nota, aliás, que tudo que eu disse é importante. Alguma coisa que eu disse não é importante? Não, tudo é importante. Amigos são importantes, família é importante, mas assim, amigos são mais importantes que família? Não! Tem sabedoria aqui. Você não abre mão da sua família por causa dos seus amigos, que é o que a gente mais vê por aí. Não faça isso, porque não é plano de Deus para você. Tem uma prioridade. Quer que eu repita aqui? Às 8. Prioridades, organizar o nosso tempo. Organizamos para estabelecer prioridades, porém, tudo é importante para Deus. Você não vai deixar de fazer nada. Mas você precisa começar a equilibrar todas as coisas na tua vida. Porque quando você está mal, você está doente, é porque você está fazendo isso aqui, você está desequilibrando, você está fazendo uma coisa demais e as outras, lógico, você só tem 24 horas. Se você faz uma demais, as outras você não faz. Você joga na lata do lixo, que é isso que nós temos feito com a nossa vida. E a vida vira o que vive. Então, Deus quer nos ajudar a administrar o nosso tempo, exatamente para que nada fique de fora. Sabe por quê? Porque você precisa dessas 8 coisas. Você precisa de tudo isso. E porque você precisa de tudo, Deus quer te ajudar a administrar para que você faça e tenha tudo. E não essa vidinha chumbrega de trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar. Você vive para quê? Para trabalhar. Trabalha para quê? Para viver. Vive para quê? Para trabalhar, trabalhar. Que desgraça é essa? Isso é vida? O Senhor quer que você tenha tudo, que você seja pleno. Eu vim para que vocês tenham vida em abundante, amém. O nosso problema é que, como nós não organizamos, muita coisa tem ficado de fora. Principalmente o mais importante, que é Deus, né? Esse é o primeiro que a gente encosta. Então nós temos que, com sabedoria, priorizar o que realmente de nossa parte tem que receber da nossa parte a prioridade. Com atenção, dando cuidado, amor, sendo mais camaradas e buscar na palavra de Deus, porque lá está a sabedoria que você precisa. Por exemplo, hoje, Eclesiastes te deu esse texto de sabedoria para te mostrar que nós temos que demonstrar ao Senhor que nós estamos sabendo remir o nosso tempo com sabedoria, administrar o nosso tempo. Nosso não, o que Ele nos deu. Amém? É muito importante isso. A gente lê, a gente diz, não, tem tempo para todas as coisas debaixo da terra, né? Mas não tem. Eclesiastes está nos dando aqui essa sabedoria de vida. Grande erro no mundo moderno é colocar essa lista de cabeça para baixo. Porque qual é a prioridade do mundo de hoje? Trabalho. E depois do trabalho vem o quê? Trabalho. E depois vem o quê? Ir para o trabalho. E cadê Deus que está lá embaixo? Inverteu, de cabeça para baixo. E cadê a família? E cadê a obra de Deus? Cadê os amigos? Cadê? Não, eu estou trabalhando. Isso é uma justificativa. A justificativa fala, quando você vai ver, descobrir, já é tarde. Então, assim, não faça isso. Aprenda com o Senhor a botar naquilo, essa sabedoria. Elimine da tua vida aquilo que não serve para nada, porque tem um monte de besteira que a gente vai que não serve para nada. Se nós estamos, mas eu quero olhar o Instagram. Então, tá bom, dá um tempo para isso, mas não fique 6 horas olhando o Instagram, pelo amor de Deus. Você está jogando no lixo alguma coisa, não adianta, você está jogando no lixo alguma coisa preciosa. Se nós estamos realmente levando a sério essa melhor administração do nosso tempo, as coisas secundárias devem ficar onde? No segundo lugar, porque elas são secundárias. Não o contrário, não vêm como prioridade na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então consultemos ao Senhor, vamos ler a palavra, vamos descobrir como nos tornar pessoas mais sábias,
como administrar melhor o nosso tempo, a nossa vida, aliás, as nossas prioridades, os nossos objetivos, porque tudo isso é plano de Deus. Deus que quer te fazer uma pessoa plena, realizada, feliz em nome de Jesus. Amém? Então, colocando o Senhor acima de todas as coisas, como Ele pediu lá em Deuteronômio, o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos ver de forma mais nítida a importância de todos os restos, porque o Senhor vai te ajudar a ter família, obra, amigos, parentes, trabalho, tudo o Senhor vai te ajudar a cuidar de você mesmo, quando o Senhor for prioridade, porque a falta de tempo não pode ser um carrasco na nossa vida, não pode acabar conosco, acabar com os nossos casamentos, acabar com os nossos relacionamentos, acaba, destrói tudo. Não tem tempo para ter afeto na vida. Nós precisamos de amor, nós precisamos de carinho, nós precisamos de atenção, nós precisamos conversar, nós precisamos de gente. Nós não temos tempo para gente. O tempo vai lá e destrói tudo. E nunca se esqueça, há um tempo para todas as coisas. A qualidade da tua vida com Deus depende do tempo que você destina a Ele. E é Ele que vai dar o tempo para tudo. Em tudo na vida nós queremos atingir, e nós vamos atingir se nós destinarmos um tempo correto, de maneira adequada para tudo, em nome de Jesus. Amém? Tem tempo para lagartixa? Cuidado, porque atualmente, ao invés das pessoas darem um tempo para Deus, elas estão dando um tempo de Deus. E isso é um problema enorme. Por isso, as coisas estão como estão. Amém? Então, entende que mais um ano está acabando, e com ele, a nossa sensação de que já acabou o ano. Vem um Deus que deseja sempre o melhor para as nossas vidas. E por isso ele vem nos lembrar que o nosso tempo foi feito por Ele, e a Ele pertence as primícias dos nossos minutos, das nossas horas, e dos nossos dias e meses e anos. E dele é o nosso tempo e a nossa vida. Portanto, nós vamos aprender a priorizar as coisas em nome de Jesus, tá bom? Deus, família, obra de Deus, você, amigos, para se preparar para o inesperado e para trabalhar. Está tudo certo. Não vamos botar as coisas, a carroça na frente do burro, porque ela não sai do lugar em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Então aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus.